Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, leremos juntos dos versos 6 ao verso 9. Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao verso 9. A palavra de Deus diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Oremos. Deus amado, nós pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento de meditação em Tua Santa Palavra e que isso seja algo agradável aos Teus olhos. Suplicamos o auxílio, a orientação, a bênção, a paz de espírito, a capacidade de raciocinarmos e a aplicarmos, a Deus, a palavra do Senhor em nossas vidas, e isto através da ação sobrenatural e poderosa do Teu Espírito. Fale ao coração de cada um de nós o que pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Não se deixe arrastar para o inferno, é o título geral desta parte. Já vimos 3 ênfases embasadas nos versos 6, 7, 8 e 9, e hoje a proposta é que encerremos a meditação nesta parte tão importante do argumento do apóstolo Paulo, de forma introdutória às igrejas da Galácia. A título de introdução, relembrar algumas coisas que eu creio sejam importantes, e uma delas é esta, que a palavra de Deus usa vários termos para descrever esta ideia de amor. 2 deles podem ser entendidos da seguinte maneira: é o amor entre amigos, é aquilo que nós descrevemos como sendo amor filo. Mas também existe um outro amor, que é o amor ágape. E este amor ágape é o amor perfeito, é o amor sacrificial, é o amor com o qual Deus nos ama, é o amor divino, perfeito, sacrificial. Existem outras esferas de amor, o amor entre marido e mulher. Existe outra descrição, que é o amor entre amigos, que eu acabei de mencionar, filo. E existe esse amor que é o amor divino, o amor ágape. Para mim, é extraordinário que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele termina a epístola com aquilo que nós diríamos ser a bênção apostólica da epístola de Paulo aos Efésios, dizendo que aqueles que amam ao Senhor com um amor incorruptível, que estas pessoas recebam a graça e a paz do nosso Deus. E ali, Paulo usa a expressão ágape, aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com o amor ágape incorruptível. E isto é maravilhoso. Todavia, quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira delas, no capítulo 16 e o verso 22, está escrito que aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo seja anátema. E é interessante que ali o verbo amar é outro, é o amor filo, é descrito de uma outra forma. O que para mim serve como encorajamento em função de uma razão em particular, porque eu sou desafiado pela palavra de Deus a amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as energias, com o meu corpo, com a alma, com o espírito. Tendo dito isto, eu sei da realidade deste amor que passa por momentos de fragilidade. Eu creio que se nós formos absolutamente honestos,
nós concordaremos que existem dias em que o nosso amor é absolutamente ágape. Nós estamos prontos para o sacrifício por amor a Cristo. No dia seguinte, nós mal conseguimos continuar em comunicação com Ele, porque o amor está fragilizado. E eu quero estabelecer isso como ponto, que a palavra de Deus é maravilhosa no sentido de respeitar as nossas idas e vindas, as nossas fraquezas. Então, no momento, Paulo usa ágape como grande padrão e desafio. Mas ele também, escrevendo à igreja em Corinto, ele sabe das fraquezas desses homens e mulheres, e neste sentido, ele exorta a que eles amem Cristo Jesus do ponto de vista da situação onde eles se encontram. Assim sendo, se o seu amor hoje está absolutamente firme e é um amor que se expressa de forma ágape, louvado seja Deus. Mas se nessa noite o seu amor está enfraquecido, fragilizado, e você não pode usar ágape para descrever o que sente em relação a Cristo, você está mais para filo, um amor um pouco diferente, menos sacrificial, ainda que honesto e verdadeiro. Glorifique a Deus porque há esperança. O problema todo é que nós não podemos nos afastar dele. Eu posso não estar no ágape, posso ter baixado um pouquinho o padrão para o filo, mas na condição de que eu não abandone Cristo, este é o grande desafio. E nós estamos estudando nesses versos de Gálatas capítulo 1, de 6 a 9, a tendência, muitas vezes sutil, gradativa, mas certa, de afastarmos-nos do Deus da nossa salvação. E eu quero enfatizar esse ponto. O afastamento, ele normalmente é um processo lento e gradativo. Quando você assusta, o afastamento já está oficializado e em algumas situações ele é final. Nós oramos para que, se você está no processo de afastamento de Cristo hoje, seja apenas um processo temporário, que o seu amor possa ser reaquecido, que a sua paixão, como acabamos de cantar, possa ser acesa novamente, aquecida novamente pelo poder do Espírito, ainda que hoje você esteja um pouquinho morno ou até mesmo frio. A nossa oração é que ainda exista tempo para que você retorne para Cristo Jesus com toda a intensidade do seu amor e da sua alma. Há esperança, ainda que estejamos vivendo esse tipo de reação. Mas o fato é que muitos de nós entramos num processo de afastamento que pode ser temporário, mas se não tomarmos cuidado, corre o risco de ser terminal. E isto é seríssimo. E daí o porquê as palavras de Paulo tão incisivas, tão sérias, tão carregadas, tão sisudas. Ele está falando que se o processo se enraizar na alma, que isso será e seja anátema, maldição. Não somente nós devemos ver a coisa desta maneira, mas é isto que acabará acontecendo. A possibilidade terrível de sairmos da bênção em Cristo para aqueles que estão se aproximando dele para uma situação não tão abençoada. Semana passada algumas pessoas me questionaram acerca do que foi comentado sobre o termo anátema, e eu quero fazer uma argumentação. E a argumentação é esta: eu não acredito que uma pessoa, uma vez salva e lavada no sangue de Cristo, abençoada, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, verso 3, possa ser de novo amaldiçoada. Eu não concordo, eu não vejo evidência bíblica para isso. Eu sei que o afastamento pode incorrer em sofrimento por causa da disciplina, mas a disciplina de um pai não é maldição sobre o filho. O fato de você se afastar talvez requer de Deus uma ação disciplinadora. Mas isto não é maldição. Eu não acredito, eu não vejo base bíblica. Posso estar errado, se eu estou errado, me convença disso. Mas eu não consigo ver base bíblica para a argumentação de que hoje eu estou em Cristo de maneira abençoada, amanhã eu estou fora de Cristo de uma maneira amaldiçoada.
Paulo pergunta em Romanos capítulo 8, quem poderá nos separar do amor de Deus? E a resposta é, nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus. A pergunta que fica é se nós de fato estamos em Cristo, achamos que estamos em Cristo e se não estamos em Cristo verdadeiramente. Ou nós estamos verdadeiramente em Cristo, ou achamos que estamos em Cristo, ou em Cristo nunca estivemos. Nós precisamos ter clareza de mente para saber em que situação nos encontramos. Mas no domingo passado, eu comentei que a palavra anátema, dentre vários comentários, eu quero chamar sua atenção somente para dois. Eu disse que a palavra anátema e o conceito de maldição podem ser entendidos de duas maneiras. Em primeiro lugar, em sua natureza. E eu disse que a maldição ela pode ser consciente, como no caso de Acã, ou ela pode ser inconsciente. O exército que sofreu as consequências da atitude de Acã e assim pagou o preço terrível diante do inimigo. E você vai dizer, mas Flávio, isso é coisa do Antigo Testamento e a minha contra-argumentação será, não. A teologia do Novo Testamento diz, primeira epístola de Paulo e a segunda também, que se uma pessoa do corpo de Cristo está enferma, todos estão. Se uma pessoa no corpo de Cristo está abençoada, todos estão. Nós não podemos dizer, como alguns querem argumentar, que a minha vida, do portão para fora como cristão, nada tem a ver com aqui dentro, e eu quero lhes dizer que esta é uma heresia. Você, lá fora, é tão importante quanto aqui dentro. Você não pode viver duas vidas. Uma vida consagrada aqui dentro e uma vida totalmente isolada lá fora. Nada disso. E na verdade, esta prática pode comprometer a qualidade de vida desta igreja. Se você está no pecado, todos nós sofreremos as consequências disso. Se você está na bênção, todos nós desfrutaremos das consequências desta realidade abençoadora. Assim sendo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento existe esta situação de anátema que pode ser consciente ou inconsciente. Mas ela também pode ser, em sua prática, algo neutro. A palavra de Deus diz em Provérbios, sobre este fenômeno de amaldiçoar alguém sem razão. E nesse caso a maldição não pega, é o que diz a palavra em Provérbios capítulo 3, verso 33. Existe a ênfase com relação à prática do anátema, no sentido de que ela pode ser neutra, não fazer diferença alguma. Ela pode ser passiva quando eu faço alguma coisa como Acã, que me torna maldito ou anátema diante de Deus. E existe também, em termos práticos, um outro aspecto que é a aplicação ativa desta situação de anátema, quando Deus amaldiçoa. De novo, em reação ao sermão da semana passada, e eu louvo a Deus por isso, significa que algumas pessoas estão prestando atenção. Semana passada eu fui questionado acerca desta afirmação minha de púlpito de que Deus amaldiçoa. E nós vivemos dias em que Deus é tão definido por aquilo que nós achamos, e não necessariamente por aquilo que a Bíblia diz, que nós relutamos com a ideia de que Deus pode salvar e pode condenar, que Deus pode abençoar e que Deus pode amaldiçoar alguém. Nós relutamos com isso porque tem sido imprimido em nossas mentes e almas a ideia de que Deus é Deus na condição e nos termos pré-estabelecidos pelo meu entendimento. Então você define Deus por sua experiência e não por revelação. E eu quero te dizer uma coisa, se este é o caso, nós estamos incorrendo em idolatria e não adoração verdadeira. Todas as vezes que o ser humano se prostra diante de alguém que foi definido por sua mente ou por suas mãos, nós estamos diante de um ídolo e não diante de um Deus verdadeiro. Assim sendo, nós temos que perguntar o que Deus está dizendo acerca de si mesmo e não aquilo que nós atribuímos a Ele como sendo verdade, partindo da nossa mentalidade, do nosso entendimento. É muito perigoso, irmãos, que nós definamos Deus e suas ações a partir do meu ponto de vista.
O seu ponto de vista e o meu ponto de vista contam para muito pouco neste caso. É a revelação de Deus que determina quem Ele é. E neste caso, se você não concorda comigo que Deus amaldiçoa, eu quero saber o que você vai fazer de Marcos capítulo 11, onde Jesus olhou para uma figueira, amaldiçoou, e o próprio apóstolo Pedro disse, olha o que aconteceu com a figueira que o Senhor amaldiçoou. Se você não concorda com isso, eu gostaria de saber o que você vai fazer com Mateus capítulo 11 e Lucas capítulo 10, onde está escrito, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Corazim, cidades que não se arrependeram mediante a pregação do Evangelho, e não temeram e tremeram diante de Deus pelos sinais que ali foram feitos. E o Senhor Jesus Cristo diz, se em Sodoma e Gomorra esses sinais tivessem sido feitos, eles teriam se arrependido há muito tempo. E no entanto, os senhores não se arrependem. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. E historicamente falando, todas essas cidades foram destruídas, exceto uma, que está próxima às demais, mas a quem Jesus não se referiu com o ai de ti. E essa cidade permaneceu intacta ao longo do tempo. Aí você vai dizer, Flávio, mas reconstruíram. Reconstruir é uma coisa. Jesus determinou e aquelas cidades foram punidas na história pelo Império Romano. Enfim, nós temos que resolver essa questão. E a questão que eu preciso resolver junto contigo não pode ter base no achismo ou no sentimentalismo. Eu acho que Deus não condena. Eu acho que Deus não amaldiçoa. Isso não importa. Eu quero saber, e nós precisamos determinar aquilo que a Bíblia afirma e ensina. E neste caso, queridos irmãos e amigos, nós temos sérios assuntos pela frente. Paulo está dizendo, se alguma coisa buscar desviá-los de Cristo, esta coisa seja o quê? Anátema. Declare que esta coisa é maldita, porque ela será assim diante de Deus e será assim no seu coração e no seu entendimento. O problema é que nós não conhecemos as Escrituras e por esta razão nós perdemos a habilidade de definir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não é de surpreender, irmãos, que muitos pastores e muitas igrejas hoje estão enfatizando que não é mais necessário ensinar doutrina. E obviamente que fazendo assim, ficará muito mais fácil para a pessoa perder o parâmetro, perder o critério e não poder definir se algo é certo ou errado. Paulo está dizendo aqui, se alguém vos anunciar um outro evangelho, seja isto anátema. Quem vai declarar aquilo errado? Você e eu. Mas para que nós façamos isso, nós temos que ter o quê? O critério daquilo que é certo e é errado. Ora, se eu não conheço o que é certo e errado, de acordo com as Escrituras, como que eu poderei então dizer que aquilo é certo ou que aquilo está errado? Eu e você precisamos estudar a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que essa deserção pode ser admirável. Verso 6, maravilho-me de que tão depressa vocês estejam se afastando. É uma deserção admirável. Em segundo lugar, nós vimos que é uma deserção perigosa. Verso 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, que querem transtornar o Evangelho de Cristo. Está você sendo seduzido para longe de Cristo? Isto causa maravilha no coração do apóstolo, surpresa, e é algo absolutamente perigoso. Não brinque com o afastamento de Cristo. Não subestime um pequeno afastamento, um pequeno esfriamento, apenas um culto, apenas uma reunião de oração. Não subestime a raiz que vai se aprofundando e criando cada vez mais lugar na alma. Ela também é uma deserção maldita. Mas, verso 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciasse outro evangelho, seja isso considerado maldito, seja isto
anátema. E por fim, é também uma deserção que nós podemos evitar. Mas eu quero chamar sua atenção para o verso 8 e o verso 9, que diz acerca desta prerrogativa inexistente. Paulo está dizendo, ainda que eu ou um anjo do céu vos anunciasse outro evangelho, considerem isso maldição. Ninguém tem a prerrogativa de apresentar um outro evangelho. E a coisa mais extraordinária é esta. A maior religião não cristã do mundo hoje e uma denominação que se apresenta como cristã tem como aspecto comum isto. Eles não acreditam que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, sejam a palavra final. Eles acreditam que exista um terceiro testamento, um outro documento sagrado. E o que é mais extraordinário, que ambas têm em comum um fator. Os líderes que começaram, ambas, receberam revelação de anjos. Está na história. Estude a história de uma das maiores religiões do mundo e você verá que o iniciador dela recebeu mensagens de anjos. Se você perguntar para uma outra religião que se apresenta como cristã, você descobrirá a mesma origem. O terceiro testamento foi recebido das mãos de anjos. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo, nem eu, nem mesmo um anjo que anuncie outro evangelho, que isso seja aceitável. Jamais. Não existe prerrogativa para outro evangelho. A prerrogativa é inexistente. Em segundo lugar, existe uma possibilidade corrompida. Observe só o que diz a continuação do verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Este outro nos sugere algo que está sendo proposto em lugar do verdadeiro. É algo falso, é algo corrompido. Aí você vai dizer, mas Flávio, você está sendo radical e de mente muito estreita, porque no final das contas, todos os caminhos levam a Roma. E eu quero lhes dizer que não de acordo com Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, Flávio, mas isso para mim é limitado demais, eu sou uma pessoa de mente aberta, pluralista, sincretista e somente Cristo não serve. Tudo bem, é sua opção. Mas não diga que isso é cristianismo. O Evangelho de Cristo amarra as bênçãos e vincula as mesmas na pessoa e nos méritos de Cristo. Ah, Flávio, mas isso é radical demais. Não fui eu que inventei. Esta é a palavra de Deus. E se alguém está mentindo, Cristo, em primeiro lugar, mentiu. E aí você precisa resolver com ele se ele é mentiroso ou não. O fato é que não existe prerrogativa nesse caso para alguém apresentar um outro evangelho. E não deveria existir qualquer possibilidade na alma. Entretanto, Paulo diz, outro evangelho tem sido apresentado. E este deve ser um prospecto maldito. Outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Irmãos, semana passada, eu creio que incorri num grande erro. Assistindo um filme, e o filme estava sendo apresentado, obviamente, através do inglês, da língua inglesa. E a minha tristeza foi sorrir num determinado momento do filme por algo que foi dito de maneira engraçada. Mas eu me vi sorrindo. Mas o falar engraçado, a brincadeira, usou o nome de Jesus Cristo. Eu sorri no momento em que assistia. Imediatamente veio um constrangimento de alma. Eu estou rindo acerca de uma piada que envolve de forma blasfema o nome do meu Senhor e Salvador. Eu quero fazer uma pergunta para aqueles que entendem do que eu estou falando. Por que o nome de Jesus Cristo
é o único nome motivo de piada, usado como instrumento de blasfêmia. A expressão Jesus Cristo é como um palavrão nos lábios de muitas pessoas, especialmente de fala inglesa. Por quê? Por que ninguém brinca com o nome de Alá? Por que ninguém faz zombarias acerca do nome de Maomé? Por que as pessoas não zombam do nome de Buda e Confúcio? E assim por diante. Por que as piadas são sempre relacionadas ao povo de Deus e o nome santo de Jesus Cristo? Naquele momento eu parei e me arrependi de ter sido conivente com aquilo. Mas o nome de Cristo tem sido blasfemado e o evangelho de Cristo substituído por outros que não são verdadeiros. E daí o porquê Paulo diz, nós devemos considerar isso anátema. Aquilo que está te seduzindo hoje para longe de Cristo deve ser considerado maldito. Deve ser considerado maldito. Algum tempo atrás, eu visitei uma senhora, uma irmã em Cristo. E ela falou, Flávio, você pode me ajudar com um problema, a resolver um problema? Eu disse, qual é o problema? Eu tenho um grupo religioso que está vindo à minha casa. E esse grupo diz que o Novo Testamento não é a revelação final de Deus. Existe um terceiro testamento. Então eu contei um pouquinho da história e deixei com ela Gálatas capítulo 1, verso 8. Eu falei, na próxima ocasião em que eles vierem te visitar, com a missão de te levarem para a igreja deles, leia Gálatas capítulo 1, verso 8 e peça para eles explicarem o seguinte. Se o Novo Testamento é a palavra de Deus, também como o Antigo Testamento, e por ser palavra de Deus, precisa ser respeitado, como que aquilo que é o terceiro testamento, e que foi construído em cima do primeiro e do segundo, Antigo e Novo Testamento, como que aquilo que é o terceiro testamento, entregue por anjos para um outro homem, vai além do que está escrito e contradiz aquilo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento ensinam. Como que essa pessoa pode sustentar o argumento que a fé, a religião que ela apresenta é verdadeira, se ela crê num terceiro evangelho que doutrinariamente contradiz o Antigo e o Novo Testamento? Bom, a visita aconteceu e ela leu Gálatas capítulo 1, verso 8. E eu posso lhe dizer que a visita terminou de uma maneira muito acalorada. Porque eles não esperavam este verso. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Deixe-me ilustrar o ponto. Se alguém bater em sua porta hoje e disser que você pode casar os mortos, você tem um tio que morreu solteiro, ou um primo que morreu solteiro, e você quer casá-lo ou casá-la. Quantos aqui acreditam que é possível fazer isso? Levante uma das suas mãos. Com base naquilo que o Antigo e o Novo Testamento ensinam. Vou fazer a pergunta no caso de não ter entendido. Com base no Antigo e no Novo Testamento, quem aqui acredita que é biblicamente correto, justo diante de Deus, dizer que você pode casar um parente que já morreu? Você pode batizar um parente que já morreu? Em outras palavras, você pode fazer de tal maneira que essa pessoa alcance salvação depois da morte e assim se chamar cristão. Quantos aqui acreditam nisso? Exatamente. É exatamente isso que aqueles que acreditam no terceiro evangelho estão ensinando. Você pode casar os mortos. Você pode batizar os mortos. Se algum parente seu morreu sem Cristo, você pode reverter o quadro batizando-os depois. Esta é uma ênfase desse grupo. Você concorda com isso? E se você não concorda com isso, a pergunta é por que você discorda disso? Com base em quê? E a resposta deveria ser com base na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos exercitar o bom senso e usarmos o nosso conhecimento para definirmos, olha, você é uma pessoa muito boa, muito obrigado por ter me visitado, você é uma pessoa honesta, mas eu quero lhe dizer que essa doutrina está errada. Se alguém bater a sua porta e disser Jesus Cristo não é Deus, ele é apenas um homem, o que você vai fazer?
Eu te digo o que o apóstolo João fala nas epístolas para você fazer. Se alguém bate na sua porta e diz, Jesus Cristo não é Deus, ele é apenas um homem, sabe o que você tem que fazer? Não manter contato com aquela pessoa. Não foi eu que inventei. Leia a primeira epístola de João. Nós precisamos conhecer a nossa fé, porque muitas coisas estão sendo ditas em nome de Cristo que nada tem a ver com o Evangelho. E nós precisamos recuperar isso. Eu quero terminar dizendo que, com base no verso 9, Paulo insiste de uma maneira sagrada para que esta deserção seja evitada. Ele também apresenta um alerta honesto e ele aponta mais uma vez para uma conclusão destrutiva. Verso 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo está muito preocupado e ele, mais uma vez, insiste. Ele repete a ideia porque ele sabe que os irmãos estão em perigo. Ele alerta de maneira honesta acerca do perigo, porque as consequências podem ser devastadoras. Muitos anos passados, uma pessoa chegou para mim e disse, Flávio, recebi uma revelação. E todas as vezes que alguém diz, Flávio, eu recebi uma revelação, uma luz amarela acende no meu subconsciente. Eu mantenho a posição de estar aberto para a possibilidade de Deus usar o sobrenatural e falar comigo. Todavia, a luz acende. E essa pessoa disse de uma maneira muito piedosa, Flávio, Deus me revelou que Ele quer começar uma nova igreja. E essa nova igreja será liderada por 12 novos homens. Eles não serão chamados apóstolos, como os primeiros 12, mas eles serão chamados pilares. E sabe o que? Você, Flávio, foi escolhido como um desses 12 pilares. Não, a luz já saiu de amarelo, já ficou um pouquinho mais incandescente, ela já está entre o amarelo e o vermelho, já está ali no alaranjado. Eu, um pilar desse novo movimento? Ok. E ele, para acrescentar dor ao sofrimento, falou, seu nome será mudado. Era uma época em que um sul-coreano trocou o nome e virou moda que os homens espirituais tivessem os nomes trocados. Quantos aqui lembram disso? Po Yang-cho. Ele tem um nome em coreano, mas ele passou a ser chamado Po por causa da conversão, então ele passou a ser conhecido como Po Yang-cho. De repente, o que acontece? Se você é uma pessoa espiritual, você tem que ter o seu nome trocado. Revelação, Deus quer uma nova igreja. Número 2, você será um dos pilares dessa igreja. E número 3, o seu nome será trocado. O meu problema começou aí. A escolha do nome. Porque o nome era Stefanos. Irmãos, se alguém se chama Stefanos aqui, nada contra. Só estou dizendo que eu amo tanto o meu nome. Eu não estou criticando o seu. Eu estou dizendo que eu amo tanto o meu nome que eu fiquei um pouquinho chateado com a proposta. Para encurtar a longa história, muitos anos depois eu encontrei o autor desta proposta, próximo à rodoviária antiga de Campo Grande, e fiz uma pergunta para ele na rua Barão do Rio Branco. Como você está em relação ao Evangelho e à nova igreja que Deus revelou aconteceria? E ele disse, eu nunca mais quero saber de evangelho e de igreja. Para mim, acabou. A pergunta que eu faço e fiz para mim naquele momento e deixaria contigo é, se eu tivesse dado asas à imaginação, onde eu estaria hoje? Se você continuar ouvindo algumas propostas sedutoras, por mais belas que sejam, que te afastam gradativamente de Cristo, onde você estará em 6 meses, em 6 anos ou em 60 anos? Esta é a pergunta. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que amaldiçoa
o que Cristo abençoou. Assim sendo, consagre sua vida a Deus. Se você se afastou, volte para Ele. Se você está se afastando, busque Deus enquanto há tempo. Ore, Senhor, meu coração está esfriando, me ajuda, aquece de novo. Se você está em Cristo, faça como o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, vigie, para que não caia. Vamos atuar com humildade e na dependência do nosso Deus. Jamais abandone a bênção. Vamos ler, para terminarmos, Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, e o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se você está em Cristo, você está hoje abençoado nas regiões celestiais. Você pode até não estar se sentindo assim, mas pela fé creia na palavra, é isso que está escrito. Creia nela, confie nela. Você está abençoado nas regiões celestiais. Não troque isso por nada. Paulo disse, aquilo que substituir esta realidade será maldito por natureza e terá uma maldição prática como consequência. E aí nós olhamos com carinho para Gálatas, no capítulo 3 e o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lembre-se disso. Cristo se tornou maldito para que nós fôssemos benditos de Deus. Não se afaste dele e não permita que esse processo aconteça. Eu gostaria que nós orássemos. Eu gostaria que você investisse alguns minutos com a pessoa que está ao seu lado. Pode ser o seu cônjuge, pode ser um amigo, pode ser um desconhecido. Eu gostaria que você orasse um pelo outro e pelos que estão aqui, porque talvez alguém esteja num processo de afastamento de Cristo e nós precisamos interceder para que tal processo seja imediatamente interrompido e que a pessoa retorne para o Senhor e Salvador. Oremos. Em duplas, investamos alguns instantes em oração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor Deus, livra-nos de tudo aquilo que procura nos seduzir para longe de Ti. Ó Deus, livra-nos desse sentimento de familiaridade com a cruz e o Evangelho de Cristo. Ó Deus, aquece as nossas vidas e que recrie reverência, temor e tremor diante de tudo aquilo que um dia foi tão fantástico e hoje parece tão comum, tão
sem sentido, sem apelo. Eu quero pedir pelos meus amigos que estão aqui, por mim mesmo, porque as tentações são reais e elas são sutis, algumas extravagantes, é verdade, mas certas e podem ter uma consequência amaldiçoadora e devastadora para a alma. Nós lembramos daqueles que estão afastados de Cristo. Deus amado, se eles são verdadeiramente seus, traga-os de volta. Ó Deus, aqueles que estão em processo de afastamento, já assumido o processo, ou negando que esteja acontecendo, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor os ajude a voltarem ao primeiro amor e confiarem somente em Cristo Jesus. Aqueles que estão firmes, que não se afastaram, que não estão sendo tentados nesse momento, ó Deus, livra-os do mal, porque pode acontecer. A tentação pode acontecer ainda esta noite, ó Deus. E nós pedimos que o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, se lembre de nós. Ó Deus, que nada nos separe do amor de Cristo. E nós te louvamos, porque de fato nada poderá separar os verdadeiros, remidos, regenerados pelo poder do Teu Espírito, selado para sempre com o Espírito da promessa. Nós sabemos que nada, absolutamente nada, nos separará de Cristo. Tendo dito isto, Deus, ajude-nos a não subestimarmos aquilo que vem como tentação e lembrarmos com carinho daqueles que estão ao longo do caminho, longe de Cristo Jesus. E que o Senhor possa conceder a todos nós o derramar da Tua graça, a renovação através da Sua misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, é o que pedimos. Em nome daquele que vive e reina eternamente, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém.